Graça e paz, povo lindo. Não perca este novo quadro, os ensinamentos do jovem Galileu. Mensagem, o filho pródigo. Lucas 15, do 11 ao 32. Amém? Esta parábola é uma das parábolas de Jesus Cristo, mais conhecida e rica em ensinamentos. Ela tanto pode ser aplicada dentro da igreja como dentro do lar. Em primeiro lugar, a parábola do filho pródigo nos ensina que o pai busca e traz de volta e se alegra na convenção do pecador, operada pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, a parábola do filho pródigo nos convida a refletir sobre qual tem sido a nossa posição para com os perdidos. Será que nós estamos indo ao encontro dos perdidos ou nós estamos fazendo pouco caso? O capítulo 15 de Lucas é citado 3 parábolas de Jesus. Primeira, a ovelha desgarrada. Segunda, a dracma perdida. Terceira, o filho pródigo. As 3 parábolas nos ensinam a mesma lição: o amor de Deus com todos aqueles que estão perdidos. João 6, versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. A parábola do filho pródigo originalmente transmite um sentido de extravagância descuidada. Na aplicação original, o pródigo é aquele que age de uma forma extravagante, além dos limites. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele estava cercado por publicanos e pecadores que se reuniram para ouvi-lo. Os publicanos eram os cobradores de impostos, judeus que estavam a serviço do Império Romano. Os publicanos eram vistos pelo povo como traidores, que extorquiam os próprios irmãos. Já os pescadores eram as pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação na sociedade. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época e por isso elas eram excluídas. A parábola do filho pródigo é muito rica em detalhe, de forma que grandes sermões já foram pregados com uma aplicação diferente. O segredo para interpretar as parábolas de Jesus é nós atentarmos à sua mensagem principal. Não precisamos atribuir significado a todos os elementos de uma parábola, mas devemos direcionar a nossa atenção para o que realmente Jesus Cristo estava ensinando. Versículo 11.
E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Estes 2 versículos nos fala da atitude inesperada do filho mais novo. O filho mais novo está abrindo mão da proteção do seu lar e da sua família, principalmente do seu pai, que queria ser independente. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O plano do filho mais novo e o início da sua ruína. Ele não deixou nenhuma reserva na casa do pai, para que se caso seu plano desse errado, ele pudesse voltar dignamente. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Aí veio a ruína do filho pródigo. Seus recursos acabaram. Ele havia gastado tudo e começou a passar necessidades. Os prazeres do mundo são passageiros. Ele leva embora a alegria e traz solidão. Versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Agora o filho mais novo está sofrendo humilhação e angústia. Para sobreviver, ele foi cuidar de porcos. Devemos nos lembrar que ele era um judeu e, como tal, não poderia ter contato com porcos. Versículo 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. A humilhação do filho pródigo foi tanta que ele desejou comer o alimento de um animal imundo. Levítico 11, versículo 7. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não rumina. Este vos será imundo. Versículo 17. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. A transformação e o arrependimento do filho pródigo. Ele descobriu que os empregados do seu pai era mais digno do que ele, de modo que tais o empregado diarista tinha o que comer, e ele morria de fome. Versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei
contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Nestes 2 versículos, ele caiu em si e viu que ele tinha pecado contra Deus e contra o seu pai. Ele compreendeu quão ingrato ele havia sido e sabia que não poderia mais ser chamado de filho. Então queria ser um dos seus servos. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O verdadeiro pai, ele nunca se esquece dos seus filhos. O pai que nunca havia perdido o interesse num filho. E uma vez em outra sempre estava olhando o caminho, à espera do dia que o filho voltaria. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O mérito nunca é de quem se arrepende, e sim de quem perdoa. E ele reconheceu seu pecado, reconheceu a sua miséria, reconheceu que não tinha mérito algum, reconheceu que não era digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e veste-lo, pondo-lhe um anel na mão e alpaca nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramo-nos. Estes 2 versículos nos mostram a grande recompensa e honra para todos aqueles que se arrependem. O Pai lhe providencia roupas, símbolo de honra, anel, um símbolo de autoridade, sandália, um símbolo de que ele não era mais um escravo. Este versículo nos mostra o controle estava sempre com o Pai. Percebe que enquanto o filho estava vivendo dissolutamente, o Pai estava fazendo provisão para o filho que retornaria. Versículo 24: Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aquele filho já tinha recebido a sua parte da herança. Para o seu irmão ele estava morto. Todos aqueles que se desvia dos caminhos do Senhor, ele espiritualmente está morto, porque Jesus Cristo é a vida. Efésios 2, versículo 1: vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Todavia, quando ele se reconcilia, passa da morte para a vida. Versículo 25: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e as danças. 26: Chamando um dos servos, perguntou-lhe:
que era aquilo. Versículo 27. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Do versículo 25 ao 28, nos mostra uma triste realidade. O filho mais velho também estava perdido, mesmo estando dentro da casa do pai. Quantas pessoas estão desviadas dentro das igrejas? O filho mais novo se perdeu saindo de casa. O filho mais velho se perdeu dentro de casa. Mateus 15, versículo 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Versículo 29. Saindo o pai, estava com ele, mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Estes dois versículos nos mostram o egoísmo do filho mais velho. Ele tinha um terço de toda a herança do pai e ficou indignado porque o pai matou um novilho para comemorar a volta do seu irmão. O filho mais velho deixou bem claro que ele não amava o pai, e sim a sua fortuna. E nos dias atuais não são diferentes. Quantas pessoas estão na casa de Deus em busca de bens materiais? 31. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Versículo 32. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Esses dois versículos nos mostram o amor e a sabedoria daquele pai. Mostra que ele, como pai, não deveria fazer acepção, pois de certa forma os dois estavam em falha, um por ter se desviado e o outro pelo seu egoísmo. Por isso que nós não devemos apontar o nosso próximo. Às vezes, os nossos pecados é maior do que o do nosso irmão, pois a nossa justiça perante aos olhos de Deus não vale nada. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Vamos receber os nossos irmãos
que Deus enviou de volta para a sua casa de braços abertos. Amém? Você que ouviu esta mensagem, que ainda não serve a Cristo ou está afastado e quer se reconciliar, é só repetir estas palavras: Senhor Jesus, eu estou neste momento entregando a minha vida em suas mãos. Me aceita como único e suficiente Salvador da minha alma. Escreva o meu nome num livro da vida e sela com teu precioso sangue. Dar-me força para eu ser fiel aos seus mandamentos até a sua volta. Amém? Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinar.